inquestionável que a internet muda as nossas vidas já há muitos anos e durante a pandemia mudou ainda mais. A forma como nós vivemos, a forma como trabalhamos, nos divertimos, compramos, etc. Mas a internet, na verdade, não é assim tão nova. Foi criada o conceito que nós hoje chamamos a internet, no fundo é o World Wide Web e que no fundo nos permite navegar hoje na internet. Foi inventada, na verdade, por este senhor, na verdade, e já estamos a entrar agora na quarta década. Portanto, foi inventada no princípio dos anos 90, e é inquestionável que o que nós assistimos essencialmente foi todo um processo gradual, desde a colocação dos primeiros websites, a introdução do e-commerce, a introdução do marketing digital, por exemplo, através das redes sociais, e depois a introdução do mobile. E hoje o dia-a-dia das empresas e a sua relação com os consumidores e outras empresas e até mesmo com os Estados, com as administrações públicas, é cada vez mais digital e está cada vez mais integrado na cadeia de valor do negócio das nossas organizações em que trabalhamos, sejam elas públicas ou privadas. E, portanto, como eu dizia, estamos a entrar na quarta década da internet. Enfim, mostrando-nos aqui um timeline desde o princípio dos anos 90 até hoje. O que nós vemos aqui é o surgimento das mais importantes organizações ao longo dos tempos, algumas portuguesas e a maior parte, enfim, internacionais, e vemos aqui no topo esta indicação de quais é que são as vagas tecnológicas que nós assistimos na internet. Por um lado, o aparecimento do conceito do browser e, portanto, a ida das empresas para a internet através dessa forma, a introdução das redes sociais, de 2000 até 2007 foi um período muito ativo nessa matéria, e vemos depois que 2007 para a frente, com a introdução do smartphone, uma grande revolução, seja no surgimento das apps, seja na integração até destas tecnologias, o poder utilizar a localização dos consumidores, integrá-lo com as redes sociais, introduzir o e-commerce nessas relações. Portanto, tudo isso acontece sensivelmente de 2007 em diante e prolonga-se no essencial, e reparem que as vagas são cada vez mais curtas. Vemos agora uma nova vaga que estamos a assistir, que é o Voice Assist, portanto, a utilização de aplicações e serviços que são ativados por vós, seja nas nossas casas, seja quando estamos no carro a conduzir, seja noutro tipo de atividade. E vemos agora que desde 2018 em diante estamos a assistir a uma nova vaga, todas elas na verdade confluem ao mesmo tempo, que é a da inteligência artificial. E é inquestionável que esta inteligência artificial cada vez mais vai fazer parte da relação entre as empresas e os consumidores. E já agora deixava aqui esta nota que o vírus, portanto o coronavírus, foi talvez aquilo que mais de relevante aconteceu em 2020 e 2021 no aumento da transição na transição digital. É inquestionável, dizia eu há pouco, que o consumidor vive cada vez mais conectado, eu diria que vive sempre conectado, seja quando trabalha, seja quando estuda. Cada vez mais vemos até dispositivos que permitem ligar através de, por exemplo, no caso desta fotografia que vem aqui, de um bebê que tem um sensor que permite que os pais percebam se ele está a respirar ou se teve uma paragem cardíaca, é uma coisa que acontece com alguma frequência nos bebés, seja quando estamos a fazer desporto e monitorizamos toda a nossa atividade. Portanto, aquilo que poderíamos dizer que depois da internet nos dispositivos, temos agora a internet nas coisas e mais tarde ou mais cedo iremos ter também a internet das pessoas, portanto, quando a tecnologia estiver embebida no nosso próprio corpo. Este conceito do consumidor, que estamos agora a entrar, que se chama de consumidor 5.0, é constituído por dois temas, o 4C e o 2P. O 4C quer dizer o quê? Contexto, conteúdo, comércio, comunidade, e o 2P quer dizer pesquisa vertical e personalização. Dar-vos aqui um pequeno exemplo do que é que isto quer dizer e exemplo de um consumidor 5.0. Temos aqui um casal, um jovem casal, provavelmente nos seus 30 e qualquer coisa, em que eles têm uma vida muito agitada, muito preenchida, gostam, por exemplo, de comer comida saudável, mas ao mesmo tempo sofisticada. Isto é o contexto da vida destes consumidores. E é aquilo que muitas vezes é muito importante nós analisarmos num contexto de marketing e da user experience, é entendermos o contexto dos nossos clientes. Depois temos aqui esta lógica de que eles durante a semana gostam de encomendar comida para casa, muito relevante durante a pandemia, mas ao fim de semana gostam de sair para jantar, por exemplo, com amigos, ou, por exemplo, fazer em casa receitas gourmet com ingredientes, por exemplo, que encomendam através da internet em serviços de subscrição que hoje cada vez existem mais. Portanto, há aqui um contexto de comércio, se quiserem, de compra de produtos ou serviços na atividade do dia-a-dia destes consumidores. O outro C, que é o conteúdo, existe porque muitos destes consumidores depois gostam de ler artigos online, gostam de ler blogs com as receitas que usam ingredientes saudáveis e elaborados por chefes que obviamente eles gostam e que conhecem.
O outro C, portanto, dos 4 Cs, é comunidade. Eles trocam muitas vezes experiências e as impressões com outras pessoas que têm normalmente os mesmos gostos ou estilos de vida semelhantes e gostam sempre de ver o que é que os outros recomendam. Portanto, este contexto de comunidade é o quarto C. Entramos então nos Ps. Primeiro P, pesquisa vertical. Hoje em dia, cada vez mais, os consumidores, quando gostam de uma determinada plataforma, seja um marketplace, seja uma loja de comércio digital, normalmente tendem a usar essa loja ou esse marketplace como referência para comparação de preços e para saber se o produto existe e em que opções existe. Isso é muito comum, por exemplo, hoje, quando nós olhamos para a dicotomia entre aquilo que é fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google e aquilo que é fazer uma pesquisa, por exemplo, dentro da Amazon, em que a pessoa já vai mais direcionada para um determinado produto e quer comparar logo com outros produtos, ver os preços, por exemplo, e ver a disponibilidade. Isso também acontece, obviamente, em marketplaces portugueses, existirá com certeza num contexto até daquilo que chamamos o comércio digital de proximidade, que é aquilo que cada vez existe mais, que são as pequenas lojas que vendem online, mas num contexto da sua proximidade. Dizia eu, portanto, neste pesquisa vertical, quer dizer fazer compras em que se utiliza sites e apps que são especializadas e não tanto, se calhar, os motores de busca mais generalistas. E depois o segundo P é de personalização, porque eles normalmente preferem comprar onde já conhecem, onde estas lojas já conhecem os seus gostos e as suas preferências. Por exemplo, no caso da saúde, o tema das alergias, por exemplo, é muito importante, mas todos nós já utilizamos, por exemplo, aplicações para vermos séries ou para ouvir música que utilizam muita personalização, os nossos gostos, a nossa experiência, o nosso histórico, para dar a experiência a estes consumidores 5.0. É inquestionável, obviamente, que também os smartphones são cada vez mais importantes nesta user experience. E nós temos hoje, sensivelmente, 5 grandes tipos de consumidores. Por um lado, os tradicionalistas, que preferem a experiência de compra tradicional da loja, utilizam o seu smartphone pouco nesta experiência, quanto muito para encontrar a loja ou para saber onde é que se podem deslocar, mas depois a experiência é eminentemente física. Depois temos aqueles que são os que valorizam muita experiência de compra ou do serviço e não necessariamente o preço. Temos um outro conceito que é os exploradores, que procuram os negócios de oportunidade. São, por exemplo, consumidores que gostam de marcas e valorizam a compra das marcas, mas se calhar só as vão comprar quando elas estiverem em saldos ou tiverem promoções. Os conhecedores são consumidores que tipicamente não olham tanto à sua conta e tanto estão mais focados na qualidade do produto e no impacto do serviço. Isso acontece, por exemplo, nas gasolineiras, quando nós compramos os produtos aditivados com melhor qualidade, porque temos a convicção de que vai prolongar a vida, por exemplo, do nosso motor e vai ter aqui um impacto no nosso dia-a-dia, do nosso carro. E depois temos aqueles que são os poupados, que estão se calhar no outro lado e que estão muito, muito focados só exclusivamente no preço, são capazes de deslocar muitos quilómetros para comprar uma gasolina, por exemplo, a uns cêntimos mais barato. Obviamente que estes tipos de consumidores muitas vezes se conjugam e eles próprios têm experiências diferenciadas. Hoje em dia eu acho que não há ninguém que não seja, por exemplo, de alguma forma consciencioso em relação ao preço e àquilo que paga. Um outro aspecto muito importante é cada vez mais nós, quando procuramos algo na internet, procuramos sempre muitas vezes numa lógica de perto de mim. Quero uma farmácia perto de mim, quero saber onde é que posso encontrar este produto perto de mim e as pessoas cada vez mais procuram e vejam que estas percentagens são todas muito elevadas. O preço de um produto numa loja perto de mim, o produto em estoque numa loja perto de mim, a localização de uma loja perto de mim com um produto em estoque, portanto esta combinação do preço perto de mim e com estoque, porque a pessoa não quer ir à loja física e depois não ter o produto em estoque, mas depois a informação sobre os detalhes enfim, da relação com a loja, o horário, a localização, por exemplo, e também ter aqui, por exemplo, outra coisa como outros produtos disponíveis na loja para além daqueles procurados. Portanto, se eu não encontrar este, será que há outros que são interessantes e que estão na mesma categoria ou até que podem ter, por exemplo, um preço mais barato? Este conjunto, estes conceitos cada vez mais confluem nesta, parece que uma batalha entre o digital e o físico, que é, aliás, o principal ponto da minha apresentação, que é o conceito de omnichannel e que já falarei, em que parece haver aqui uma dicotomia entre ou a pessoa é digital ou é física. E a verdade é que isto cada vez é mais complementar. Existe o conceito, por um lado, do web rooming, que é quando as pessoas fazem uma pesquisa online e depois acabam por comprar um produto no mundo físico. É aquilo que tradicionalmente acontece, por exemplo, nos automóveis. A maior parte das pessoas, hoje, quando compram um carro, raramente o faz sem fazer uma pesquisa online, sem utilizar os configuradores, por exemplo, para ver as jantes, as opções de cor, as opções de motor, onde é que eu posso comprar, obter propostas, por exemplo, mas depois muitas vezes acaba por comprar no mundo físico. E depois temos o conceito oposto, que é o showrooming, que é ir a uma loja física, experimentar se calhar um produto, acontece muito na roupa, estou a pensar num calçado, nós muitas vezes não sabemos se nos vai servir, até experimentamos numa loja física, mas depois vamos procurar online, encontramos a mais barato ou com outras opções
opções de cor e acabamos por, de alguma forma, comprar na internet. Portanto, chamamos isto de showrooming. E é a combinação destes dois fenómenos que cada vez é maior, cada vez há mais consumidores que misturam isto. Portanto, não há uns que só fazem uma coisa e os outros que só fazem outra. Portanto, as empresas, do ponto de vista de estratégia, eu diria que em Portugal, grande parte está neste conceito a que eu chamaria aqui multi-channel, portanto, tem múltiplos canais já, tem uma loja física, tem um site, tem social media, tem outros canais, por exemplo, o telefone, mas eles não estão particularmente bem integrados, muitas vezes até estão desintegrados, ou seja, uma pessoa compra numa loja física é completamente desconhecida do online e vice-versa. Depois há um outro conceito, quando a empresa de facto está já num outro patamar, que se chamamos omnichannel, em que a empresa tem múltiplos canais, permite ao seu cliente saltitar entre os canais e tem aqui um CRM, portanto, o relacionamento com o consumidor é unificado. Portanto, no fundo, quem atender o telefone, isto acontece, por exemplo, muito nos bancos, quando nós ligamos através do telefone, sabem-nos reconhecer, quando chegamos ao banco também nos sabem reconhecer, quando usamos o multibanco também nos sabem reconhecer, quando utilizamos o home banking sabem-nos reconhecer e toda essa experiência é de alguma forma integrada e, portanto, entramos aqui no universo do omnichannel. Mas aquilo que, de facto, as empresas hoje cada vez mais procuram é estar num patamar acima, que é o Omnichannel. O Omnichannel é essencialmente ter múltiplos canais, permitir ao consumidor saltitar entre canais, mas há aqui uma otimização da experiência e uma personalização que utiliza a inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, para dar aquilo que, como eu dizia, chamamos Omnichannel e que é o futuro. E que olha para tudo isto que estamos aqui a falar, mas quer garantir que essa experiência é no sítio certo, portanto, ou seja, usa a referenciação de onde é que o consumidor está, dar essa experiência no momento certo do dia, por exemplo, de manhã, à tarde, à noite, mas também no momento certo da vida da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que tem filhos é diferente, se calhar, do ponto de vista da perspectiva de vida e daquilo que consome, de quem não tem. E, portanto, adaptar essa experiência, chamamos a isto Omnichannel, e é este o santo grau, se quiserem, hoje que as empresas querem cada vez mais atingir. A minha segunda parte da minha apresentação está focada no impacto do Covid-19 na utilização da internet em Portugal e ligar isto também aqui, no fundo, ao Omnichannel, ao Omnichannel. Primeiro ponto importante é que apenas 25% das empresas têm uma estratégia que integra uma loja física com uma loja digital. Obviamente isto é pouco, principalmente por tudo aquilo que já vos disse anteriormente, é que os consumidores hoje são completamente agnósticos aos canais e, portanto, querem ter uma experiência integrada, independentemente se estão no físico ou no digital. Se as empresas não têm uma estratégia para o Omnichannel ou para o Omnichannel, se quiserem, obviamente estão a perder e estão, se calhar, a oferecer uma experiência ao consumidor que não é aquela que necessariamente ele gostaria de ter. E, portanto, este é um desafio que deixo aqui às empresas, que é claramente ter uma estratégia perfeitamente definida e implementada para a otimização entre canais. Vale a pena dizer que há variedíssimos impactos junto dos consumidores em relação à internet durante este período da pandemia. Mais portugueses estão a utilizar o digital e não só mais portugueses, mas estão a utilizá-lo com mais sofisticação. Portanto, mais pessoas a comprar online, mais pessoas a utilizar o home banking, mais pessoas a usar os serviços públicos digitais, por exemplo. Também é verdade que há portugueses mais habituados a comprar em sites em Portugal. Isso era um fenómeno que anteriormente não acontecia, a maior parte das compras dos portugueses era feita fora de Portugal e a grande dinâmica que se criou durante a pandemia, até porque muitas vezes as fronteiras e os produtos não chegavam cá, estavam as fronteiras fechadas, os portugueses estavam mais habituados ao desenvolvimento da oferta digital em Portugal. Até por causa das categorias que foram compradas, muito ligadas ao dia-a-dia. Estou a pensar, por exemplo, na mercearia, no pequeno eletrodoméstico, a máquina de sumo, a torradeira, também, por exemplo, artigos ligados mais às tecnologias, a impressora, os cabos. Portanto, com as pessoas, famílias a viverem em casa, a utilizarem tecnologia, houve um aumento do consumo deste tipo de produtos. Um aumento também dos pagamentos eletrónicos, cada vez mais a norma e que provavelmente vão continuar no pós-pandemia. A procura de sites que transmitam confiança, com o aparecimento de tantas lojas novas online, obviamente os consumidores têm às vezes algumas dúvidas de quem está por trás realmente é sério, portanto há aqui uma procura de entidades que transmitam confiança aos consumidores e a utilização de recursos em trabalho, num contexto de trabalho remoto, que vai continuar no pós-pandemia e que muda muito a relação entre os consumidores e as empresas têm que se adaptar a este consumer experience completamente distinto. Na perspectiva das empresas, um aumento da oferta digital portuguesa, o desenvolvimento do comércio eletrónico de proximidade, portanto, pequenos comerciantes que passaram a vender online, a disponibilização de meios eletrónicos, tanto no mundo de pagamentos eletrónicos, tanto no mundo digital, mas também no mundo físico, o caso do contactless, por exemplo, o desenvolvimento das competências digitais dos comerciantes e também a disponibilização de mecanismos de aumento de confiança, de segurança
nas transações. O desenvolvimento de cada vez mais de novos processos operacionais, vimos isso, por exemplo, nas grandes lojas online, que no primeiro confinamento, de facto, tiveram um impacto muitíssimo elevado, porque houve uma afluência enorme, tipicamente até, eu diria, aos supermercados online, e obviamente tiveram que repensar todos os seus processos operacionais, e houve um aumento da utilização dos recursos humanos das próprias empresas em trabalho remoto. Portanto, muitas empresas, por exemplo, tinham colaboradores que trabalhavam nas lojas e que durante o período do confinamento passaram a trabalhar para o e-commerce, por exemplo, a expedir e a enviar produtos. Também ligado aqui ainda à pós-pandemia, só para resumir esta componente, a introdução neste ano 2021 da fatura sem papel e a desmaterialização dos documentos de contrato, que vai mudar completamente a forma como os consumidores, se quiserem, interagem no consumo e, por exemplo, quando deixam de pedir uma fatura porque ela passa a ser enviada em papel, por exemplo, para a fatura, a introdução do contactless e novas formas de pagamento digital. Vamos ter todo um boom à volta do digital com os fundos até 2027, mais de 45 mil milhões de euros, muito ligados à transição digital, e novas diretivas europeias como o Digital Service Act e o Digital Markets Act, que reforçam a confiança e a proteção dos consumidores. Portanto, tudo isto vai alterar muito a forma como os consumidores se comportam online. O que é que nos reserva então o futuro? 5G este ano, claramente uma das grandes revoluções, e lembro aqui que o 5G não é só uma tecnologia de velocidade. O facto de nós passarmos a ter uma internet que é tão rápida, que permite fazer o download de filmes em tempo real, instantaneamente, permite-nos estar conectados com uma velocidade enorme, vai permitir que os próprios dispositivos móveis vão mudar. Não vão necessitar, por exemplo, se calhar de ter memória, porque obviamente nós acedemos à internet em tempo real. Vamos ter, por exemplo, vão ser mais focados, por exemplo, em bons ecrãs. Cada vez mais o foco vai ser os ecrãs. Portanto, há muitos aspectos na própria tecnologia que muda e, obviamente, este conceito aqui do conectar pessoas e conectar também com os objetos. A internet nos carros, a internet nos objetos, a internet das coisas vai crescer muito com o 5G e eu diria que no futuro a internet até das pessoas vai ser muito, muito importante. Coisas que vamos assistir nos próximos tempos, claramente em termos de trabalho remoto e muito proporcionado pelo próprio 5G, o aumento do teletrabalho, o aumento do tráfego nas redes, a educação remota, portanto, cada vez mais nós vamos estudar e os nossos filhos vão estudar a partir de casa, o que vai obrigar a um aumento de requisitos de banda larga e também a importância de um acesso estável. Reparem, nós hoje estamos muito dependentes quando estamos a fazer uma conferência, quando estamos a assistir uma reunião a partir de casa, quando estamos, obviamente, a ter uma aula, nós precisamos ter a certeza que a internet vai estar a funcionar. O aumento, por exemplo, nesta perspectiva da socialização dos jogos em rede e o aumento do uso do video messaging vai ser também importante. No comércio digital há cada vez mais um aumento das transações online, isso está também verificado nos variedíssimos estudos, nomeadamente aqueles que são produzidos pela ACEP e pela IDC, e ferramentas de acompanhamento em tempo real daquilo que é a relação com o consumidor no seu dia-a-dia e nos múltiplos canais. Por isso é muito importante, não é só o que se passa na internet, mas a integração da experiência do consumidor no físico e no digital. Em relação a um último tema que me parece muito importante é o tema da saúde digital. O aumento da telemedicina, portanto, no fundo, ser possível ter à distância consultas e até mesmo tratamentos e ferramentas que acompanhem a vida dos doentes. Nós estamos cada vez mais com o aumento de doenças crónicas, estamos a pensar, obviamente, nas doenças oncológicas, na diabetes, nas doenças ligadas ao enfim, das doenças mentais, mas muitas outras, e, portanto, a população a envelhecer, portanto, esta parte da saúde vai ser muitíssimo importante e é também um desafio, não é só para as empresas ligadas à saúde, é qualquer empresa vai ter que ter um ângulo para abordar esta nova geração de digitais. Estamos a trazer para a internet pessoas que nunca tinham utilizado a internet, são aquilo que eu chamo os novos digitais. Portanto, esse vai ser também um desafio importante que vamos assistir na próxima década. E, portanto, resumindo e terminando, temos aqui uma mudança profunda dos estilos de vida, um consumo digital integrado, seja nas lojas físicas, seja no digital, integrando os vários ambientes, a condução assistida que vai permitir que a nossa experiência num automóvel seja completamente diferente e muito baseada também na voz, a introdução de novos digitais. Só em Portugal, nos próximos anos, vamos trazer cerca de 1 milhão de pessoas, pensem bem, 1 milhão de consumidores que nunca tinham utilizado a internet e que vão passar a utilizar. Estas pessoas são pessoas muito diferentes dos consumidores altamente sofisticados, sejam eles imigrantes digitais ou mesmo os digital natives. Portanto, será que estamos a desenvolver os produtos e serviços para esta nova geração de digitais que vão entrar nos próximos anos? Esse é um desafio que também vos deixo para pensarem. O controle através da voz.
Em relação ao marketing propriamente dito, penso que o mobile é cada vez mais a primeira, para não dizer mesmo a única plataforma fundamental, portanto, no fundo, esta otimização para o mobile vai se refletir também nos outros devices, sendo que o mobile é aquilo que realmente é hoje mais relevante. Os dados do dia-a-dia em tempo real vão fazer parte da análise daquilo que as empresas vão fazer, daquilo que é, no fundo, o entendimento da vida das pessoas, fazê-lo em tempo real e de uma forma massiva. Temos aqui a utilização do vídeo, que eu considero que a imagem e o vídeo é cada vez mais importante na relação entre as marcas e os seus consumidores, e não é só consumidores, é inclusive também entre o Estado, a administração pública, por exemplo, e os utentes. A utilização do vídeo será certamente uma das grandes tendências, e o conceito de socialização digital. Portanto, no fundo, nós consumirmos onde socializamos e socializarmos onde consumimos. Portanto, todas estas dinâmicas vão mudar muito nos próximos tempos, e eu não tenho dúvida nenhuma que a internet do futuro, que está hoje e que estará cada vez mais presente nas coisas, vai também estar presente nas pessoas. Nós próprios vamos ter dispositivos que nos vão permitir que, por exemplo, se tivermos um acidente, possamos entrar no hospital e, se estivermos inanimados, saberem exatamente quem nós somos, qual é o nosso, as alergias, por exemplo, saber se temos, por exemplo, algo que não permite fazer um ataque porque temos algo de uma operação anterior no nosso corpo. Portanto, o nosso histórico, por exemplo, pode estar guardado num dispositivo que os hospitais podem consumir. Portanto, a internet das coisas e das pessoas, seja sistemas que permitem melhorar muito a nossa visão com amplificadores da retina. Portanto, há toda uma tecnologia para as pessoas que vai evoluir na próxima década. E isto vai transformar, obviamente, a nossa vida. Todos os marketeers têm que entender estas dimensões, porque, no fundo, isto leva-nos para o tópico desta apresentação, que era, no fundo, o consumidor do futuro e o consumidor, na verdade, do presente, e que será cada vez mais digital, mais omnichannel, e que é aqui este desafio que vos deixo de entenderem esta user experience muitíssimo sofisticado, com muitíssimos pontos de contacto, que cada vez mais o marketeer tem que lidar. Muito obrigado.